Bonsoir! Você chegou no mais do mesmo. Não, aqui não é o pastor Wallace. Esta semana eu estou substituindo, tendo a honra de substituir o nosso pastor Wallace, porque ele tirou férias. E diga-se de passagem, umas férias bem merecidas. O meu nome é Belchior, eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, vivido no interior e não tenho medo de avião. Você pode até estar se perguntando, mas o que é que ele está falando aí? Aqueles que são da minha geração, ou até mesmo que são mais velhos do que eu, eles estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou me referindo a um dos maiores compositores e autores da música popular brasileira, chamada Belchior, um cearense muito arretado. Eu acredito que foi por causa deste cantor, em homenagem a este cantor, que a minha mãe me chamou de Belchior. Mas, brincadeiras à parte, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Belchior, eu estou há 7 anos na ILPN, congregando na igreja, e hoje eu faço parte e auxilio o pastor Wallace dentro do ministério pastoral. Também eu tenho a alegria e a honra de fazer parte da liderança do departamento dos adolescentes da nossa igreja. Você sabe que o Mais do Mesmo, ele é um programa produzido pela ILPN aqui em Montreal e que tem como compromisso, como propósito principal, falar da mesma escritura, falar das mesmas doutrinas e falar do mesmo Jesus. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. O Mais do Mesmo é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, mas você que não congrega com a gente é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta, às 18h02, aqui no horário de Montreal, e às 19h02, no horário de Brasília. Sempre às 18h02, para a gente lembrar todos os dias das palavras do salmista, que está no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Esta semana nós iremos refletir sobre pecados, ou seja, pecados intocáveis. São pecados sutis, pecados que muitas das vezes passam despercebidos, ou nós mesmos os tornamos, esses pecados, imperceptíveis. E aí eu pergunto a você, pergunto a mim mesmo, para nós podermos iniciar a nossa reflexão: será que nós possuímos pecados intocáveis? Se sim, então por que toleramos certos pecados? Será que o cristão vive, ou seja, será que os cristãos vivem tão preocupados com os pecados considerados mais graves pela sociedade, que se tornaram indiferentes às necessidades de tratar dos pecados mais sutis que todos nós cometemos? Para nós podermos entender o assunto que nós iremos discorrer durante essa semana, eu convido você a ler comigo uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 3 até o verso 7. Se você estiver com tua Bíblia, eu queria te convidar a abrir e a ler comigo, me acompanhar na leitura. Se você está no teu celular, pega o teu aplicativo, abra o teu aplicativo no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 3 até o verso 7, e acompanhe comigo essa leitura, por favor. Então vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 8, versos 3 até o 7. A palavra de Deus diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Pergunta os fariseus e os mestres a Jesus. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. O interessante é que, no fim desta cena, ninguém jogou pedra na mulher que eles tinham acusado.
E o que fica implícito nesse texto é que todos reconheceram que tinham pecado, ou seja, que possuíam pecados. O texto é bastante claro em mostrar qual era o propósito dos mestres e fariseus em relação a Jesus quando trouxeram a mulher adúltera diante dele. O texto diz que eles estavam usando esse argumento para utilizar como armadilha para Jesus, para que pudessem o acusá-lo. No caso aqui, os fariseus esperavam que Jesus discordasse da lei de Moisés. E para a tristeza deles e para a nossa alegria, a resposta de Jesus foi: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela. Com esta afirmação, Jesus toca em dois pontos importantes do cristianismo nesta passagem. O primeiro ponto é que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. A própria Bíblia, as Escrituras, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há um justo sequer. O ser humano, além de possuir pecados visíveis, como a mentira, o roubo, o adultério, o assassinato, ele também possui pecados que são intocáveis. Aqueles que estão guardados, aqueles que são sutis, aqueles que são refinados. Estes são os pecados que nós poderíamos chamar, sim, de pecados refinados, como disse anteriormente. Estamos tão acostumados com estes pecados que eles nem mais nos tornam percebidos entre nós mesmos. Ou seja, nós não conseguimos percebê-los. Está tão natural em nós mesmos, está cravado em nós, está impregnado em nós, que nós não conseguimos mais perceber estes pecados. Estes homens que ali julgavam a mulher também eram pecadores como ela. Embora os pecados visíveis pudessem estar encobertos, eles possuíam os seus pecados intocáveis, que nem mesmo por eles eram percebidos. O segundo ponto aqui que Jesus se relaciona, ou que fala dentro dessa passagem, é referente ao julgamento. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E ele continua, no versículo 3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E Jesus, ele diz àqueles que estão reunidos com ele, hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O princípio aqui não é a proibição do julgamento em si, mas uma análise minuciosa, primeiro, de nós mesmos, antes de julgar o nosso irmão. Um sujo jamais poderá falar mal de um mal lavado. Eu como posso julgar alguém se eu me encontrar pior do que aquela pessoa? Com base nesse texto que nós lemos, eu gostaria de desenvolver com vocês durante esta semana e refletir sobre pecados intocáveis. E para dar início à nossa reflexão, eu queria fazer uma pergunta a nós mesmos aqui neste momento. A pergunta é: o Evangelho, contudo, é somente para os pecadores, para aqueles que reconhecem que precisam dele? Se você respondeu que sim, esta sua resposta está totalmente correta. O problema é que muitos cristãos, eles acham que o Evangelho é só para os não crentes. Eles acham que uma vez que confiamos em Cristo, ou quando entregamos as nossas vidas em Cristo, o Evangelho passa a ser dispensável. Ele é dispensável para nós. O Evangelho é sim, com certeza, não só para os pecadores, como também para aqueles crentes que continuam pecando. Nós não podemos fazer esta separação, esta dissociação, achando que após a nossa conversão o Evangelho é dispensável. De forma alguma. Nós precisamos ter em nossa consciência de que o Evangelho, ele é uma dádiva de Deus. E não somente para nos trazer a salvação, mas para também nos ensinar a lidar
com as atividades constantes do pecado em nossas vidas. Deste modo, nós precisamos sim, diariamente, do Evangelho. O Evangelho jamais se torna dispensável a um cristão. Com base no livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, nós vamos analisar 3 pecados. Pecados chamados refinados ou sutis, se assim eu posso classificá-los durante esta semana. A seleção feita desses 3 pecados, que aqui eu irei apresentar para vocês durante a semana, não é por causa da falta de opção, pois eu tenho aqui comigo uma lista de 14 pecados intocáveis. Desses pecados sutis, desses pecados refinados, desses pecados que se tornam escondidos, imperceptíveis por nós. O critério aqui que eu utilizei para a escolha desses 3 pecados foi porque eles estão nas primeiras listas, eles estão logo na primeira lista, logo nas primeiras posições. Foi por causa disso. Eu sei que, na realidade, este assunto, ele não é um assunto tão agradável. Ele não vai nos trazer tanta audiência. Ele é um assunto que não vai trazer poesia para os nossos ouvidos, nem para o meu, nem para o seu. Isso porque é um assunto que, na realidade, ele nos confronta. Ele nos coloca diante de um espelho para nos fazer refletir. Este assunto de pecado nos incomoda e nos fazem sair da nossa zona de conforto. Nós, como cristãos, nós precisamos enfrentar isso e buscar uma transformação com a ajuda do Espírito Santo. Os pecados aqui relacionados, que nós iremos refletir durante esta semana, são o pecado da impiedade, o pecado da ansiedade e o pecado da frustração. E aqui eu coloco a minha oração diante do Espírito Santo, pedindo para que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos ajudar durante essa semana, diante de cada reflexão que vai ser apresentada aqui, voltada e como referência a esses pecados. Aqui eu finalizo, meu irmão, eu espero que você tenha gostado e, se assim Deus permitir, nós voltaremos com a primeira reflexão sobre esses pecados intocáveis. E assim a gente vai finalizar mais uma vez esse programa. E aqui eu quero deixar bem claro que naquilo que eu acertei, a glória é de Deus, e aquilo o que eu errei, a glória é minha mesmo. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A você que nos acompanhou até aqui, fica aquele abraço apertado da nossa igreja. Que Deus abençoe a vocês. A bientôt, au revoir, à la prochaine. Até mais. Que Deus os abençoe. Até amanhã.